Bem, então eu quero agora, para a gente se situar nessa série, eu quero só recapitular rapidamente como que nós fizemos nos domingos anteriores. E no primeiro domingo desta série nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. E eu falei que o arrebatamento é um evento muito importante, que nós estamos aguardando, e que ele é tão importante que Deus com certeza vai preparar uns avisos aí, vai ficar tudo organizado. Quando talvez falta uma semana, todo mundo vai ficar sabendo que isso vai acontecer, e todo mundo corre, se prepara e se sai bem no arrebatamento, certo? Vocês prestaram atenção, né? Que bom. O arrebatamento é iminente, inesperadamente. A Bíblia diz: a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Por isso nós temos que estar preparados. E eu fiz duas perguntas naquele dia. A primeira delas foi: como está a sua vida com Deus? Eu espero que você tenha refletido sobre você mesmo. Como está a minha vida com Deus em relação à oração, à leitura da palavra e à intimidade com Deus? Porque, irmãos, orar somente é muito importante, mas às vezes a gente pensa a oração nesses moldes. Como que normalmente a gente faz? A gente chega diante de Deus e fala: Deus, eu oro pedindo ao Senhor que cure aquele meu familiar que está no hospital, remove essa doença. Oh Deus, faz ele sair desse hospital já curado, e eu te agradeço já em nome de Jesus, amém. E a gente vira as costas e vai embora. Isso não é oração. A oração verdadeira é você falar com Deus e ouvir o que Deus tem a dizer e ficar aguardando. O profeta Abacuque, ele dizia: ó Deus, de madrugada eu elevo a Ti a minha súplica e fico aguardando a Tua resposta. Sabe, a verdadeira oração, a oração que faz efeito, é aquela que não só você fala, mas você ouve, você se relaciona com Deus. Deixar o mundo espiritual invadir o seu natural. É você ter um tempo de qualidade, onde você diz: Deus, eu estou aqui te ouvindo, eu quero uma resposta. Deus, eu quero te conhecer mais. E quando Deus olha e vê alguém que não está tão corrido, que não está apressado para sair da presença dEle, Ele derrama da sua graça, e aí você começa a experimentar coisas do sobrenatural. Isso é muito maravilhoso. E foi essa intimidade, eu acredito, que aquelas primeiras 5 virgens tinham com Deus, com Jesus, e que as outras 5 não tinham. Que quando as primeiras entraram para a festa, vocês sabem da história das 10 virgens, as outras 5 que estavam atrasadas chegaram depois dizendo: Senhor, Senhor. E ele disse: eu não conheço vocês. E elas disseram: mas o senhor era da igreja lá, eu expulsava demônios, eu orava. E ele: não conheço vocês. A Bíblia diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, a primeira pergunta é: como está a sua vida com Deus? Porque se a sua espiritualidade está resumida apenas na igreja, na religião, apenas em fazer parte de um grupo que se reúne 1 ou 2 vezes por semana, isso não é nada diante do relacionamento com Deus. Nós estamos falando de uma vida com Deus, que vai fazer com que você se torne íntimo dEle. E a segunda pergunta foi: você está cumprindo o seu propósito para que Deus te chamou? Você está correspondendo à expectativa de Deus? Deus fez você para servir nessa sociedade, para preencher um vazio, para suprir uma necessidade, para ajudar alguém. Você está fazendo isso? Se você diz: pastor, mas eu nunca descobri exatamente qual era o meu chamado, então eu tenho um geral para você. Porque Jesus, antes de subir, Ele disse: fazei discípulos de todas as nações, batiza-se discípulos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e foi embora. Se você só fizer isso, você já estará cumprindo o seu propósito. Amém? Eu falei também, nem estava no meu script, mas eu falei: porque você iria insistir com Deus para não morrer nessa pandemia, quando tanta gente boa tem morrido. Agora, esses dias morreu o doutor Rômulo, um homem que serviu tanto à sociedade de Roraima, um homem muito tranquilo, que fazia o bem. Já morreram pastores, já morreu tanta gente boa. Por que você deveria ser poupado? Eu sei que eu estou só inventando uma coisa, Deus não age assim. Mas se você chegasse diante de Deus dizendo: Deus, se tiver que morrer mais alguém, que não seja eu, que seja o fulano de tal. E Deus perguntasse para você: tudo bem, por que não deveria ser você e ser o outro?
O que você tem para me dizer? E você dissesse para Deus: Deus, é porque eu tenho uma lista de 100 pessoas que eu decidi que eu vou ganhar para Jesus, já estou orando por eles, eu já estou planejando uma agenda de visitas, eu vou investir minha vida, vou ganhar essas pessoas. Se eu fosse Deus, eu ia dizer: então tudo bem, vou pensar, vou te dar uma chance. Mas o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Além de receber bênção, além de participar da nossa igreja, por exemplo, se você é fiel dizimista, você não está fazendo nenhum favor, você está sendo fiel a Deus com seu compromisso. Se alguém paga imposto, não está fazendo nada de bem, só está sendo fiel com as leis do país. Se alguém está ajudando na manutenção da igreja, você só está sendo um filho, um servo coerente. Porque até lá em casa eu já estou pedindo para a Cristina ajudar com a energia, porque ela já está trabalhando. É óbvio que cada um que faz parte da família se envolva. Mas a nossa vida cristã vai muito além disso. Então, eu considero uma pessoa preparada para a volta de Jesus se nós estamos pelo menos ganhando discípulos, fazendo discípulos, ganhando pessoas para Jesus. E domingo passado nós falamos sobre a tribulação que acontecerá logo depois do arrebatamento. E a minha pergunta foi: você, se tiver que passar pela tribulação, você está pronto para aguentar a pressão e não negar Jesus? Isso é muito importante. E hoje nós vamos falar sobre o milênio. Quando nós falamos sobre esses acontecimentos do final, normalmente e é comum surgir uma pergunta dentro de nós mesmos: qual será o meu destino eterno? Eu entendo que cada pessoa que se converteu, que faz parte de uma igreja, deve ter um anseio lá no fundo de saber como será o final da nossa história, qual vai ser o meu destino eterno. Porque eu não acredito que alguém faz parte de uma igreja, deixou de bater na mulher, ou de bater no marido, que tem mulher que bate no marido também, e deixou de beber cachaça, de ir para as festas, para o carnaval, que parou de ser imoral, de ser desonesto, porque a comunidade a que ele faz parte tem um padrão, e ele tentou se encaixar nesse padrão, só para viver assim, não está interessado no futuro. Eu acho que não é assim. Todos nós, naturalmente, temos esse anseio de saber qual será o destino eterno que me espera, que me aguarda, não é, pastora Gil? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. É a última parte dessa série, falando sobre o milênio, e é um assunto muito emocionante e muito empolgante, mas vai exigir muito da sua atenção, porque tem tantos detalhes. Eu confesso para os irmãos, se nós fôssemos fazer uma série realmente que desse para abranger todos os detalhes, nós precisaríamos de pelo menos 6 meses do ano ensinando só sobre isso. Mas nós precisamos seguir em frente, e eu estou apenas dando uma abertura para os irmãos sentir o desejo de entrar mais, mergulhar mais na palavra e querer saber sobre a nossa vida espiritual. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 7, preste muita atenção. Então, vi descer do céu um anjo, diga um anjo. Eu estou falando assim para fixar, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre esse anjo. Eu vi descer do céu, isso foi João lá na ilha de Patmos, disse: eu vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo, diga abismo. Nós vamos falar sobre esse abismo daqui a pouco. E uma grande corrente. Ele pegou o dragão, diga dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, diga 1000 anos. Essas coisas todas que eu estou repetindo, que nós vamos discutir sobre ela mais um pouquinho daqui para frente. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, diga tronos, no plural, vários tronos. Vi também tronos, e nestes
sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Eles são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Irmãos, nessa passagem, só nesse capítulo, fala pelo menos 7 vezes 1000 anos, milênio. Então, a lei da repetição diz que quando uma coisa é muito repetida é porque ela é muito importante e ela é muito digna de confiança, é verdadeira, ela tem alguma coisa especial quando é muito repetido. E só nesse capítulo eles repetem 7 vezes, falando 1000 anos. Então, nós vamos entrar falando sobre o anjo que João viu descendo do céu, que tinha uma corrente na mão e que prendeu Satanás. O anjo aqui pode ser o mesmo que tinha a chave do abismo, mencionado no capítulo 9. Porque lá no capítulo 9 de Apocalipse, nós estamos lendo aqui o 20, mas lá no capítulo 9, está escrito: o 5º anjo tocou a trombeta, e uma estrela caiu do céu. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Agora, quando a Bíblia diz que uma estrela caiu do céu, não está falando de um astro, está falando de um anjo, porque normalmente quando a Bíblia se refere às coisas que estão no espaço, no celestial, se chama de estrela. Mas um astro não recebe uma chave, um astro não prende alguém. E aqui ele diz que foi dado àquele que caiu do céu uma chave do poço do abismo. Então é muito provável que esse anjo que nós lemos que João viu descendo do céu e tendo uma corrente e prendendo o dragão, a antiga serpente, num poço, é o mesmo anjo, pode ser o mesmo anjo que aqui nesse capítulo 9, quando a 5ª trombeta tocou, ele veio e pegou a chave do poço do abismo. Então eu quero falar sobre esse abismo também, que deve ser o mesmo, que várias vezes repete sobre ele. Deus estabeleceu um local de julgamento para anjos, para demônios, que não queira ir para lá, pelo amor de Deus, nem os demônios querem. Então é muito provável que está se referindo ao mesmo anjo, ao mesmo abismo. O poço do abismo, que lá em capítulo 9, quando tocou a 5ª trombeta, o anjo recebeu a chave do poço do abismo, é atualmente o lugar de prisão dos demônios. Lá em Judas, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que aos anjos que não ficaram dentro dos limites da autoridade que eles tinham, mas extrapolaram e saíram do seu domicílio, a Bíblia diz que Deus mantém eles em prisões, em correntes nas trevas, aguardando o grande dia para serem condenados e julgados. Dizem que esse abismo fica próximo ao rio Eufrates, seria lá na região do Iraque, Irã, por ali. Por isso que aquela região é bem agitadinha, né? Agora, quando nós lemos Lucas capítulo 8, versículo 31, quando Jesus se aproximou daquele endemoniado gadareno, o que foi que ele disse? Quando Jesus perguntou: quantos vocês são? Como é o seu nome? Ele disse: nós somos uma legião, nós somos multidão. E eles disseram para Jesus: por favor, não nos mande para o abismo, nos mande para aqueles porcos. E Jesus ordenou que eles entrassem nos porcos. E os porcos se precipitaram no lago e foram afogados. Então esse abismo é um lugar tão famoso entre os demônios e perigoso,
que eles já pensaram, não nos mandem para o abismo, porque eles sabem que lá é um lugar de tortura, de tormento dos espíritos malignos. Aqueles espíritos que extrapolaram a sua autoridade, que abusaram da autoridade que eles tinham, eles foram presos em correntes eternas para o grande dia. Então, tudo está se caminhando para esse fim, e você vai ver mais sobre esse abismo daqui para frente. Esse abismo será o lugar do qual a besta subirá. Não está falando do Luciano subirá não, tá, irmãos? É um lugar, conforme Apocalipse 17, versículo 8, diz assim: a besta que você viu, o anjo falou para João, a besta que você viu, era e não é mais, e está para emergir do abismo. Ou seja, João estava tendo uma visão das coisas que vão acontecer lá no final, e ele disse, aquela besta que agiu por muito tempo aí, mas agora ela está desaparecida, ela está nesse abismo. Ela vai sair desse abismo uma hora dessa, ela vai emergir de lá. Então nós podemos dizer que o diabo ficará preso por 1000 anos, enquanto a humanidade estiver sendo governada por Jesus. Agora, isso é muito interessante, preste muita atenção, porque muitas coisas nós vamos falar aqui sobre isso. O dragão que nós falamos ali, que o anjo pegou aquele dragão, a antiga serpente, no capítulo 12 de Apocalipse, ele é conhecido também como Satanás, e ele controlava a serpente no jardim do Éden, no Gênesis capítulo 3. Então tudo é o mesmo demônio antigo, o mesmo Satanás que lá no jardim do Éden tentou estragar a criação de Deus, criou o caos que nós vemos hoje, porque no jardim do Éden tudo era pacífico. Adão tinha poderes para governar, comandar até os animais. Irmãos, um jardim grande, Adão cuidava sozinho. Adão deu o nome para todos os animais que existem. Adão tinha a ordem de Deus para governar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Tudo vivia em harmonia e Adão tinha autoridade, ele tinha poderes para isso. Precisava de um poder sobrenatural para manter tudo isso em ordem. Mas Satanás veio, esse mesmo, a antiga serpente, lembra que te leu Satanás? A antiga serpente, aquela antiga que lá no começo enganou Eva, continua hoje querendo enganar as pessoas e enganando muita gente, mas a Bíblia diz que ele será preso. Agora, aqui que está algumas coisas, porque alguns acham que o diabo já está preso, mas você acha que ele está preso, Nonato? Eu comecei falando no primeiro domingo dessa série, que existem vários pontos de vista, e são defendidos por doutores em escatologia, gente formada, que eu nem ouso dizer nada diante deles, porque eles são gente formada, tem doutorado nessa área, e eu até assisti recentemente um debate entre um bispo wesleyano, evangélico, que é doutor em escatologia, e um pastor também evangélico, que é doutor também em escatologia, cada um crê diferente do outro nessa área. Então um deles crê que não haverá milênio aqui na terra, e o outro crê que sim. Então é muito bom a gente ver essas coisas, porque quando você começa a ver isso, vai fixando, você vai tendo a opção de Deus e agora. Nós temos que ter uma convicção de alguma coisa. Eu tenho a minha convicção, até pela lógica e por tudo que esses capítulos aqui representam, que o verdadeiro, o que nós cremos é que haverá um milênio literal. A Bíblia repete dezenas de vezes sobre isso, só nesse capítulo 7 vezes, e falando de tantas coisas que nós vamos estar olhando daqui para frente. Então, Deus tem um plano para Satanás, assim como Ele tem um plano para a igreja. Lá no princípio, quando Adão, antes de Adão ser criado, quando Deus planejou o mundo, Ele planejou um mundo santo, pessoas que não iam morrer, que não iam ter doenças, pessoas que não iam ter dor, que não iam ter mágoas, que iam viver em harmonia. Até os animais se harmonizavam entre si. Mas por causa da intervenção do maligno, da tentação do diabo, a antiga serpente que enganou a mulher, o mundo virou um caos. Hoje, um vírus que você nem consegue enxergar é capaz de matar cientistas, matar médicos, mata qualquer pessoa. Parece que o mundo ficou sem controle, mas Deus está no controle, e Deus disse que Satanás vai ser preso num poço.
Deus tem um plano para ele, assim como Ele tem um plano para nós. Você que já nasceu de novo, você que é um crente em Cristo Jesus, que ama a palavra de Deus, Jesus diz assim no João capítulo 1, versículo 1 e 2, diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois eu vou preparar um lugar, e quando eu for e preparar esse lugar, eu voltarei e vos levarei para estar comigo onde eu estiver. Esse é o nosso destino. Quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não diz talvez, se o Pai permitir, Ele diz eu voltarei. Então esse é o destino da igreja, esse é o destino daqueles que optaram por crer no Evangelho. Mas saiba que Satanás não vai ficar impune. Ele vai ser lançado no lago do fogo. Mas antes do dilúvio, antes do milênio, Deus vai mantê-lo em prisão. E Deus vai mostrar como o mundo será governado de forma justa, através do Filho de Deus. Como eu falei, há muita controvérsia sobre essa questão. Existe milênio ou não existe milênio? Um ponto de vista acredita que o capítulo 20 é só figurativo. Mas, irmãos, como que pode ser uma figura? Como que alguém pode dizer, não, isso é só uma figura? Eles dizem que milênio não é 1000 anos, é um tempo bem longo, indeterminado. E que pode ser lá no céu, ou pode já estar acontecendo. Mas tem muitas coisas que nesse capítulo que nós lemos, fala que vai acontecer e que ainda não aconteceu. Então vamos continuar vendo aqui. Vamos continuar vendo aqui. A expressão tronos, quando João diz, eu vi tronos, ele está se referindo ao milênio. Lembra que o milênio começa imediatamente depois da batalha do Armagedon. Quando Jesus apareceu nas nuvens, nós já fomos para o céu antes, no arrebatamento. Nós voltamos com Jesus, Ele vem para salvar Israel. Está uma batalha terrível. O anticristo vai reunir as nações da terra e se dirigir para Israel para destruir Israel. E eles vão estar quase destruindo, mais da metade já terá sido levado para o cativeiro, outros mortos. E a Bíblia diz que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, Ele vai pisar no monte, o monte vai se abrir e vai virar um abrigo subterrâneo para o povo dele ser salvo das bombas. E Ele, com o sopro da sua boca, vai destruir o anticristo e os seus exércitos, e os carros de guerra, os aviões, tudo vai ser destruído naquele dia pelo próprio Senhor Jesus. E Ele vai se assentar no trono de Davi em Jerusalém, e vai governar o mundo todo como deveria ser governado, como Deus planejou que o mundo seria. E a partir daí o anticristo vai ser morto nesse dia, e Jesus vai assumir o governo, e é aí que Satanás vai ser preso. E nesse período eu estou dizendo que vai haver uma nova ordem mundial. Porque a nova ordem mundial que todo mundo está falando hoje é esse caos do mundo que vai causar um governo mundial, que vai mudar as leis e vai ter um governante só. Essa é a nova ordem mundial, onde todo mundo vai depender de um governo que vai ser o anticristo. Mas essa nova, eu estou inventando, tá? Essa nova ordem mundial é quando Jesus assumir o governo e matar o anticristo. Ele vai dizer agora, quem governa o mundo sou eu, e não vai haver mais eleições para presidente, porque o mundo todo vai ser governado por Jesus, a partir de Jerusalém, e nós, a igreja de Deus, vamos estar disponíveis para ser usados por Deus no milênio. A Bíblia diz que esses tronos vão ser concedidos para pessoas que Jesus vai dar autoridade para governar com Ele. Eu quero estar lá. Amém? Então a expressão tronos, do versículo 4, indica que os crentes participarão de forma significativa com Cristo durante o seu reino milenar aqui na terra. Que legal, que legal. Vale a pena ser fiel, vale a pena continuar sendo crente, se preparando, amando, acostumando a lidar com Deus, vivendo o sobrenatural. No início do milênio, do reino milenar, a autoridade que o homem recebeu de Deus, lá no Éden, eu imagino, aquela mesma autoridade que nós tínhamos. Lembra que no Éden o homem vivia 900 anos, 600 e muito, que Adão sozinho cuidava de tudo, deu nome para todos os animais. Eu acredito que naquele momento, no início do milênio, nós que fomos arrebatados, nós os que fomos ressuscitados, os crentes em Cristo e os arrebatados,
vamos receber um corpo glorificado no momento do arrebatamento, e vamos estar aptos a reinar com Cristo, a comandar o mundo. Eu acredito que Deus vai entregar para nós de volta aquele poder que nós tínhamos, porque agora nós teremos uma estrutura. A Bíblia diz que o nosso corpo será semelhante ao de Jesus. Você vai querer ir para qualquer lugar, você não precisa abrir porta, não tem parede que te impeça, e se você pensar, eu quero ir a Jerusalém agora, pronto, já estou lá, não tem que pegar avião, você vai ter um corpo glorificado igual ao de Jesus, e nós vamos assumir o governo. Em Hebreus, no capítulo 2, tem umas menções. Ele fala sobre que nós, os seres humanos, fomos por um pouco de tempo considerados inferiores aos anjos, mas Deus nos dotou de autoridade e de glória, nos coroou e nos deu autoridade para governar com Ele. Esse é o nosso destino, irmãos. Isso é maravilhoso. Ainda no versículo 4 do capítulo que nós começamos lendo, os que foram degolados, lembra que as almas dos que foram decapitados por causa de Cristo, eles são os santos que foram martirizados pela besta do Apocalipse 13. Isso aconteceu durante a grande tribulação. A discussão entre os que creem que o milênio não é literal, que é apenas simbólico, que não vai haver 1000 anos. Eles acreditam que logo após a tribulação, eles acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, que não vai ter o arrebatamento antes, que eu não creio assim, e eles acreditam que na hora que houver o arrebatamento, e não dá para comparar, porque olha só, a Bíblia diz que ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, esse depois nós é imediatamente depois, é a seguir. Primeiro, é assim, a trombeta vai tocar, os mortos em Cristo vão sair da sepultura, e logo a seguir nós vamos ser transformados, e vamos ser arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Não fala, não tem espaço aí para ter todos os outros crentes, ou todos os outros mortos que rejeitaram a Cristo, e todos os outros que estarão vivos, que estarão perseguindo, que são contra o Evangelho, que não foram salvos, que vão ser condenados. Não tem como fazer um julgamento. A Bíblia fala de 2 grupos de pessoas: os que morreram em Cristo, saem da sepultura, e os que estão vivos em Cristo vão subir junto e encontrar o Senhor nos ares. Mas a Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, que aqueles que foram decapitados por causa do Evangelho, eles foram mortos porque se recusaram a adorar a imagem da besta, e porque se recusaram a receber o número da besta na sua mão e na testa. E isso só vai acontecer durante a tribulação. Mas esses que acreditam que o milênio não é literal, é apenas simbólico, eles dizem que não haverá mais ninguém na terra, a terra estará vazia depois da tribulação, que não vai nascer ninguém, não vai morrer, não vai ter ninguém vivo, tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Eles só não explicam como que vai ser essa salada, né? Não dá para explicar. Mas a Bíblia mostra, olha o que diz aqui, no versículo 5 ainda. Quando fala que os mortos não reviveram até o final do milênio, indica que a ressurreição dos mortos não inclui todas as pessoas, mas apenas os mortos em Cristo, por ocasião do arrebatamento. Os outros mortos, lembra que nós lemos aqui? Os outros mortos não reviveram até que completassem os 1000 anos. Eles não ressuscitaram, eles continuaram lá. É interessante isso. Isso aqui é assunto para jovens, fazer grupo de estudos. Agora deixa eu falar uma coisa, tem muita coisa na internet, mas não acredite em tudo que você vê na internet. Você tem que ver as fontes, quem são esses homens que estão falando sobre isso, pessoas que tenham idoneidade, que sejam reconhecidos, homens de Deus reconhecidos. Você não pode acreditar em tudo que a internet fala. Agora, você lembra que eu falei agora há pouco aqui que os que foram martirizados, eles foram mortos por não aceitar a marca da besta e nem adorar a sua imagem, e eles reinarão com Cristo os 1000 anos. Então, eles vão continuar aqui na terra durante o milênio. Agora, essas passagens, deixa eu ver aqui, pulou aqui um pouquinho. Essa passagem sobre os outros mortos pode indicar, falei agora há pouco, que uma primeira ressurreição dos crentes mortos antes do milênio, que será por ocasião do arrebatamento,
é apenas para os crentes em Cristo, como a Bíblia diz, e o arrebatamento dos crentes vivos. E a ressurreição final, depois do milênio, será para o juízo diante do trono branco, para todos aqueles que rejeitaram a Cristo, que morreram sem Cristo, e que continuarão nessa terra ainda durante a tribulação, concordando com o anticristo, recebendo a marca da besta, adorando a sua imagem, vivendo deliberadamente como se Deus não existisse. Lembra que a Bíblia diz que o anticristo, ele é contra Deus e contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, ou seja, ele não suporta e não permitirá que haja adoração, religião nenhuma ele vai concordar, nenhum tipo de religião. Ele diz que tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Se for assim, não, isso aqui é uma coisa sagrada que eu tenho, vai ser proibido pelo anticristo. Então isso é muito, muito sério. No final do milênio, a rebelião de Satanás será sufocada pelo Senhor. Então se cumprirá Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Olha só, Apocalipse 19, 20 diz: mas a besta foi presa, bem feito, para deixar de ser besta, e com ela foi preso o falso profeta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre, em tormento eterno, para todo sempre. Diga amém. O grande trono branco é uma descrição do santo governo e juízo de Deus sobre a terra. Agora nós vamos ler Zacarias capítulo 14. No domingo passado nós lemos Zacarias capítulo 14, do versículo 1 a 8, que está referência à tribulação, ao anticristo, àquela guerra do Armagedon. E nós paramos no versículo 8, porque quando lá que tem a guerra do Armagedon, e ele mata o anticristo com o sopro da sua boca, e agora nós vamos ver aqui o versículo 9 em diante, que começa a mostrar o estabelecimento do reino de Deus na terra. Uma outra coisa muito interessante para dizer, é que existe promessa de Deus, que enquanto houvesse gente na terra, haveria um representante da tribo de Davi no trono de Israel. E Jesus é o descendente por excelência, o descendente de Davi, que vai reinar sobre a terra, e ele nunca reinou sobre a terra. Então o milênio não pode ter passado ainda, nem pode ser no céu. Porque Jesus, quando veio a primeira vez, ele veio como servo, sofredor. A Bíblia apresenta ele como: eis aí o meu servo sofredor. E as pessoas nem vão honrar ele nem vai ser reconhecido como ser humano, vai ser desprezado, humilhado. Ele veio e disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. E ele gastou toda a sua existência aqui na terra, fazendo bem, curando pessoas, multiplicando pão, expulsando demônios, só servindo. E depois morreu na cruz e foi para o céu. Agora, nesse texto, olha o que diz aqui, no capítulo 9, aliás, versículo 9, do capítulo 14 de Zacarias. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, até o portão da esquina, e desde a torre de Hananael até os lagares do rei. Será habitada, Jerusalém será habitada, e já não haverá maldição, Jerusalém habitará segura. Irmão, desde que existe Israel, sempre foi perseguição e luta. Nunca houve esse tempo de paz. Esse tempo de paz, que Jerusalém vai habitar segura, somente quando vier o príncipe da paz, ser o governo do mundo, através de Jerusalém, nesse período. Interessante que esse texto também diz que a terra toda se tornará como uma planície. Vai ser como no Jardim do Éden. Não vai ter um lugar que é frio demais, outro quente demais, lugares acidentados. Não, vai ser uma planície. Só Jerusalém vai estar acima do nível. A Bíblia diz que Jerusalém será colocada em um lugar alto, e todas as nações afluirão para lá para adorar o Rei dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Amém? Estou falando sobre o nosso destino eterno, a nossa história. Você não é apenas crente da Igreja da Paz para evitar algumas confusõezinhas, não. Você está determinando o seu futuro eterno, seguindo Jesus. O versículo 16 diz assim:
Todos os que restarem, olha isso aqui. Para aqueles que dizem que o milênio é literal, é simbólico, figurativo, que é só um tempo que Deus se refere, que pode ser esse tempo que nós estamos vivendo agora, ou lá no céu. Eles não acreditam naquele milênio literal. Mas olha o que a Bíblia diz sobre o milênio. Todas as nações, todos os que restarem de todas as nações, que vieram contra Jerusalém, naquela guerra do Armagedon, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Isso nunca foi cumprido. Isso vai acontecer no milênio. Durante o milênio, o governo de Deus na terra, todos os anos, todas as nações vão ter que mandar uma delegação para ir lá em Jerusalém, para chegar lá e dizer: nós representamos aqui o governo do Brasil, nós viemos uma delegação em nome do nosso presidente, em nome da nossa nação, para dizer que o Senhor é o nosso rei, nós estamos debaixo da sua autoridade, e as nações da terra vão fazer isso. E ainda diz assim: a nação que não fizer isso, não vai ter chuva. Isso é no milênio. Vai ser legal, né, Silvão? Agora, irmãos, de jeito nenhum, eu estou dizendo assim, que aqueles caras que estudaram, são doutores em escatologia, e dizem, porque dizem com a Bíblia que não é assim, eu jamais discutiria com eles. E outra coisa, eu sou do conselho que você não deve dizer assim: como é que o pastor Lima crê? Então é assim que eu também vou crer. Não, não faça isso não. Tenha suas convicções. Estude a Bíblia também. Não gaste todo o seu tempo nisso não, porque isso não é a coisa mais importante. Você não vai para o céu por acreditar que vai ter milênio literal ou milênio simbólico. Isso não determina a salvação. Mas a Bíblia diz que nós devemos estar preparados para responder a qualquer um que fizer pergunta a respeito da nossa fé. Quando eu chego em casa, desde o domingo passado, chove de mensagens e perguntas. A minha própria família mesmo, a Amanda está estudando lá em Curitiba, e ela faz perguntas bem fortes sobre isso. E como que o senhor explica isso? Me diga isso aqui e tal. E outras pessoas perguntam. E é importante nós termos respostas para nós mesmos, depois para os outros. Agora, voltando para o milênio. O Senhor será rei sobre toda a terra se tornará como uma planície, o mundo vai ser gostoso demais de viver, não vai ter praga, não vai ter calor demais, frio demais, vai ser um clima gostoso, temperado, tudo vai ser como Deus queria que fosse desde o começo, porque agora Jesus está restaurando todas as coisas. Seria uma derrota para o reino de Deus, se o mundo tipo assim, não deu certo, e acaba tudo errado, como está. Sabe, ia ser como, cadê Deus? O que Deus ia restaurar? Olha aqui Isaías capítulo 11, versículo 1 em diante. Como será a vida no milênio? O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. Uma criança vai poder guiar esses animais que hoje são tão ferozes. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como boi. Isso significa que não vai haver nenhum animal carnívoro. Nenhum animal vai matar o outro para se alimentar, porque vai haver perfeita paz e harmonia no mundo todo. Que até as crianças vão brincar com os animais. Olha o que diz mais aqui. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia! Não haverá ninguém no planeta que vai se rebelar contra Deus. Eu não conheço Deus, não concordo com Deus. Não vai haver ninguém no planeta que não saiba da existência de Deus. Não vai haver ninguém, nem entre os animais, que façam violência uns contra os outros. Haverá perfeita paz. Os animais vão viver em harmonia com a gente. Aleluia. Eu penso que nós seremos vegetarianos nessa época. Porque nem o leão não vai mais ter permissão de comer carne. Imagine as pessoas, né? No começo, no Jardim do Éden, até o dilúvio, ninguém comia carne. As pessoas se alimentavam de ervas, de frutas.
Foi só depois do dilúvio que Deus deu autorização para o homem comer carne. Quando saiu da arca, Deus disse: pode comer tudo que se mexe aí, pode comer. Mas nesse tempo, a Bíblia fala que vai haver perfeita paz e harmonia até entre os animais. Então, a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé estará posta como estandarte dos povos. Ou seja, todo mundo vai ter como referência Jesus, o rei da terra, o rei do mundo, em Jerusalém. As nações correrão a ela, e a glória do Senhor será a sua morada. Aleluia. E Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 15. No começo nós lemos capítulo 20, 1 a 7. Agora, 1 a 6. Agora nós vamos ler do 7 a 15. O mesmo capítulo que nós começamos lendo essa mensagem. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e a fim de reuni-los para a batalha. O número desses ou dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desce fogo do céu e os consumiu. Desceu fogo do céu e os consumiu. Agora, o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. Vi um grande trono branco. Antes de ler o versículo 11, deixa eu mencionar, depois de todo esse tempo de paz, porque os que nasceram no milênio não conheceram Satanás, não conheceram a tentação. A gente não entende tudo, mas parece assim que não seria muito justo que eles herdassem a mesma salvação daqueles que lutaram, que tiveram que vencer Satanás, que se privar das tentações. Esses não tiveram oportunidade. Eles serão provados. A Bíblia diz que Satanás será solto da sua prisão e ele enganará multidões. Eles vão ser como as areias do mar, e eles vão marchar por toda a terra, e eles vão cercar Jerusalém de novo. O bicho é atrevido, né, irmã Simone? Eles vão cercar a cidade amada, Jerusalém. Só que dessa vez não vai haver luta física, porque quando eles vierem com seus exércitos para destruir Jerusalém, a Bíblia diz que desce fogo do céu e destrói todos eles. E o Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta, e eles vão penar lá por toda a eternidade. Aí, continuando no versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Isso não diz respeito a nós, porque nós já estaremos na glória. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus não será julgado, mas passou da morte para a vida. Versículo 13. O mar entregou seus mortos, que neles haviam. A morte e o inferno entregaram os seus mortos, que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Agora escute isso aqui. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse tal foi lançado no lago do fogo. Isso é triste. Apocalipse capítulo 21. E vi no céu, vi um novo céu, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então vi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles mesmos serão
Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. E acrescentou: escreva, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Isso é muito mais forte do que Deus ser o Deus deles, e eles serão o seu povo. Mais forte, mais íntimo, dizendo: Deus será o Deus dele, e ele será o Filho de Deus. Aleluia, esse é o nosso destino eterno. Agora, o versículo 7. O vencedor, vou repetir, o vencedor herdará estas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde e queima com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, Deus não é mau por causa dessas coisas. Algumas pessoas pensam: Deus é tão bonzinho, Deus jamais vai mandar alguém para o inferno. A Bíblia diz que Deus não condena ninguém. O que nos condena é a própria palavra que nós conhecemos. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Quando Deus disse no começo: se um filho desobedecer seu pai e não honrar o seu pai, é para esse pai pegar o filho, ir lá com as autoridades e dizer: esse menino não me obedeceu, me desonrou, não é obediente, é rebelde. A Bíblia diz que era para as autoridades de Israel apedrejá-lo até a morte e deixar um montão de pedra em cima dele, para que quando nascessem os outros filhos e perguntassem: papai, que monte de pedra é esse? Ele ia dizer: o seu filho mais velho, que me desonrou, que me desobedeceu, que foi rebelde, que não temia a Deus, foi morto como punição. Para que os outros dissessem: Deus me livre de chegar perto de uma situação dessa. Para que não houvesse a desgraça que está havendo no mundo hoje. Deus disse que o sexo era só para o casamento. Deus disse que o relacionamento teria que ser num relacionamento respeitoso, de amor entre um homem e uma mulher. Mas o mundo está dizendo o contrário. E o que nós estamos vendo é uma desgraça. E quando chegar no final, que diz que os perversos serão lançados no fogo, junto com o anticristo, junto com a besta e o Satanás, não é porque Deus é ruim, é porque as pessoas escolheram esse caminho. Então nós que estamos seguindo a Jesus, eu quero te orientar, meu irmão: se cuide mais, seja mais dedicado a Jesus, ame mais a Bíblia, ore mais, se relacione mais, não se separe das ovelhas, fique juntos. E para encerrar, eu quero encerrar com esse versículo de Apocalipse 22, 21 e 22, que diz o seguinte: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Aleluia. Quantos de vocês vão sair daqui hoje e dizer: meu Deus, eu não tenho mais medo do Apocalipse, eu não tenho mais medo da escatologia, porque eu descobri um plano perfeito que Deus tem para o seu povo, e eu estou inserido nesse plano. Quantos estão pensando assim? Quantos aqui vão fazer parte do governo de Deus na terra, no milênio? Aleluia. Quem sabe você vai ser escolhido para sentar num daqueles tronos, para julgar juntamente com Jesus. Ah, isso é maravilhoso. Quero convidar vocês para ficarem em pé e você oferecer a Deus uma celebração, você oferecer a Deus uma canção, onde você vai dizer do fundo do seu coração: Deus, obrigado por ter me salvado, obrigado por eu fazer parte do teu povo. Amém, irmãos?
Você que está na sua casa ou em qualquer lugar aí assistindo ou participando pelo nosso canal do YouTube, você foi o escolhido de Deus. Você tem a opção, sabe, irmãos? Muitas pessoas dizem assim: no tempo de Noé levou 120 anos avisando que Deus ia punir a terra. Pois é, já fazem mais de 2000 anos que nós estamos pregando o Evangelho. Você pode hoje também entrar nessa arca de Deus, na graça do Senhor, e escapar da condenação do maligno. Existe um céu de glória preparado para os santos de Deus. Aleluia. Tu és a minha luz, Senhor.